Agora nós iremos estudar o módulo de um número complexo, tá? Então, geometricamente, o módulo de um número complexo é a distância, tá? É a distância da origem do sistema de coordenadas, a coordenada 0, tá? Ao eixo fixo de Z, Então aqui eu tenho um plano cartesiano, tá? Eu tenho um plano cartesiano formado pelos eixos da abscissa e eixo da ordenada. Na realidade, no plano cartesiano dos números complexos, esse eixo que está na horizontal é o eixo real, tá? Eu vou considerar ele como eixo real, e esse eixo que está na vertical é o eixo imaginário. Então eu poderia, se eu quisesse trocar esse x, eu poderia botar real, R, real, e aqui eu poderia botar apenas o i, né? Eixo imaginário e o eixo real. Bom, então aqui eu tenho um ponto que eu marquei no plano, né? No primeiro quadrante. Isso aqui, esse ponto que eu marquei no primeiro quadrante, eu posso marcar para os demais quadrantes, tá? Então aqui eu tenho o eixo OA, tá? E aqui eu poderia dizer que o eixo OB, tá? O eixo o eixo imaginário e o eixo da abscissa, chamado eixo real. Então, como ele está dizendo, como eu estou dizendo aqui, geometricamente, o módulo de um número complexo é a distância da origem do sistema, né? Tá aqui o sistema de coordenadas. Quem é as coordenadas? Coordenada real, coordenada imaginária. Do ponto 0 ao fixo de Z. Esse ponto fixo de Z, bem aqui, ó, P a B ou fixo de Z. Quem é Z? Z é A mais BI, tá? Pois bem, então, aplicando o teorema de Pitágoras, pois esse triângulo, ele é retângulo, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OAP, temos o módulo de Z, tá? Esse Z, ele está em módulo, porque essa distância, eu estou trabalhando com distância, tá? E não tem distância negativa. Então, o módulo de Z seria, no caso, para um triângulo retângulo, ele vai fazer o papel de hipotenusa, tá? E o eixo real com o eixo imaginário, eles são chamados de catetos. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Tem todo o triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é diretamente proporcional à soma dos quadrados dos catetos, tá? O quadrado da hipotenusa é diretamente proporcional à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui eu tenho o módulo de Z ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso implica dizer que módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, dado um número complexo Z, que é igual a A mais BI, chama-se módulo de Z, tá? E indica por Z barra o número real positivo ou nulo dado por quem? Por módulo de Z, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aí eu tenho o cálculo do módulo de um número
imaginária. Tá? Então, agora nós iremos fazer duas aplicações para a gente observar como é que funciona esse número, esse cálculo desse número complexo. Não. Dado o número complexo Z, que é igual a 2 mais 3i, represente no plano cartesiano e calcule o módulo, o seu módulo, calcule o seu módulo. Então, resolução. Então, representando no plano, eu teria isso aqui. O plano cartesiano, tá? Plano cartesiano, ó. Eixo real de x, e aqui o eixo imaginário, tá? O eixo imaginário. Então, quem é o número? O número é z. Então aqui eu teria 2 é a parte real e 3 é a parte imaginária. Eu teria isso aqui. Eu teria esse ponto, esse número z, aqui formado por 2 e 3. Tá? Então aí está representado. Aí eu quero o módulo dele. O módulo dele é essa distância que vai partir da origem até esse ponto aqui. Esse ponto, a partir de agora, nós podemos chamar essa distância, esse z, módulo de z, por uma letra grega chamada de ρ. Então, tá? Isso aqui é a letra A, vamos supor que isso aqui seja uma letra A, e B o módulo. Então o módulo de Z, então eu poderia dizer o seguinte: por definição, ρ, o módulo de Z, que é igual a ρ, que por sua vez é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ρ é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é igual a 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado, 9. Isso aqui, por sua vez, será igual a raiz quadrada de 13. Tá? 13 UM. Tá? 13 unidade de medida. Tá? Então aí eu tenho o cálculo. Fazer mais uma aplicação.